Bom pessoal, tudo bem? Como vai vocês? Espero que bem. Bom, hoje eu quero mais uma vez te convidar a sentar aí no seu sofá, deitar na sua cama, ficar bem relaxado e acompanhar comigo mais um vídeo. Quero aqui, de maneira simples, com algo mais plausível para você, fazer você entender como que as coisas, né, principalmente ao assunto de hoje, se permeia o que está acontecendo na nossa volta e por que também está acontecendo. Hoje aqui eu quero explicar através de uma linguagem um pouco mais simples, porque nós temos aqui indícios de uma possível transferência do ministro Luiz Fux, né, para a segunda turma no STF, porque isso daí virou uma notícia, né, nesses últimos dias, e isso pode mexer com um processo que envolve especificamente a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aqui eu vou destrinchar alguns pontos, né, técnicos, também para você entender de uma forma mais simples, de uma forma um pouco mais simplificada, o que pode e o que não pode, de certa forma, acontecer, né? E aqui também, caso você queira, o link das matérias e notícias que serão expostos nesse vídeo, que você possa aí nos comentários, né, me pedir e tal, enfim, que eu estarei deixando para você aqui acompanhar tudo de bem pertinho do que está acontecendo. Quero aqui relatar para você, né, que nos últimos dias nós temos algumas coisas que aconteceu. Luiz Fux, ele pede, né, a transferência para a segunda instância, acompanha aqui comigo. Nós temos aqui também uma discussão sobre o caso, né, do ex-presidente, especificamente dentro do Supremo Tribunal Federal. Indício esse é onde o ministro Edson Fachin, que também pode, né, como presidente agora do STF, podendo negar ou não aprovar esse pedido. Especialistas, né, eles debatem sobre essa questão, que isso vai impactar diretamente em todos esses processos. Por isso é uma questão bem sensível também, né, de estar debatendo. Inclusive, né, vai afetar nos casos que são relacionados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui nós temos também alguns itens, né, que são legais, né, que nós vamos citar aqui, e o que de fato, se está dentro da legalidade, se não está, o que de forma de fato está acontecendo por aqui. Eu quero aqui que você acompanhe comigo essa notícia aqui. Manobra de Fux ao pedir transferência para a segunda turma pode implodir. Entenda intenção perigosíssima por trás de uma solicitação aparentemente banal. Se autorizada por Fachin, mesmo sendo 3 entre 11 bolsonaristas, controlarão metade do Supremo. O pedido aparentemente banal do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal para deixar a primeira turma da corte e ir para a segunda, inclusive fazendo sinalizações públicas de que estaria tendo dificuldade de convivência com os colegas que impõem o colegiado, é na verdade uma manobra perigosíssima que pode implodir o STF. Não há nada de fortuito ou aleatório por trás dessa solicitação. Fux, que se assumiu um bolsonarista de 4 costados e que vem proferindo votos sem qualquer lógica ou coerência, sempre em benefício de golpistas que participaram do levante de 8 de janeiro de 2023, inclusive do líder Jair Bolsonaro, a quem absolveu em 10 de setembro, tem um plano que não se sabe se combina com os outros atores políticos do bolsonarismo, poderá levar a mais alta instância do judiciário nacional a uma situação de caos total. Aqui eu quero que você entenda comigo, né, como nós falamos, né, sempre, sabemos que, por muitas vezes, as notícias elas são partidárias e elas têm um cunho, elas têm um viés político também por trás daquilo. Então, eu quero pegar aqui uma matéria, né, que você percebeu, que fala sobre algumas questões que talvez uma matéria imparcial, ela não tocaria em alguns pontos chaves. Mas aqui eu não quero que você tenha ênfase especificamente ao que foi dito na matéria, mas o teor da matéria, né, o que ela quer dizer propriamente. Então aqui, né, quando nós debatemos sobre essa transferência solicitada pelo ministro Luiz Fux, né, que fala nessa matéria, é que ele se manifesta, né, de total interesse em transferir-se para a primeira turma. Isso se dá porque o ministro, ex-ministro, né, que se aposentou, Luiz Roberto Barroso, ele saiu, né, devido à sua aposentadoria e, né, existindo assim uma vaga dentro da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O pedido, né, ele foi protocolado e ele passa agora a gerar, né, um debate institucional. Debate esse, né, que nos traz ao regimento do STF, né, que prevê que um ministro, sim, ele pode solicitar transferência para outra turma, né, quando sim houver uma vaga. Preste atenção aqui comigo no regimento interno, ó. Regimento interno do STF. Artigo 76. Artigo 77. O ministro eleito, presidente, vice-presidente ou correlator geral da Justiça Federal continuará como relator ou revisor do processo em que tiver lançado o relatório ou aposto no seu visto. Se a decisão embargada for de uma turma, far-se-á a distribuição dos embargos entre os ministros da outra. Se da corte especial, serão excluídos da distribuição o relator. Na distribuição
de ação rescisória e de revisão criminal, será observado o critério estabelecido no artigo anterior. Então, aqui, né, através do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, a gente consegue observar que hoje, né, o ministro Fachin, como presidente, ele tem um papel, né, de formalizar de fato essa transferência, se assim aprovado, né, observando também se há alguns outros interessados a ser transferida da primeira turma para a segunda turma. Havendo, né, assim, o interesse de algum outro, aí, né, teria alguns critérios de desempate. Um dos critérios de desempate, né, especial é sobre a antiguidade dentro do Supremo Tribunal Federal. E aí, por que se deu repercussão? Se deu repercussão porque a segunda turma ela analisa habeas corpus, né, recursos penais que são relevantes, né, e podem mudar, né, a composição do que está acontecendo, o resultado de muita coisa que está acontecendo. E casos, né, que são decididos por uma maioria simples, né, de 4 ministros. Assim porque nós sabemos, né, caso você tenha caído aqui de paraquedas, o Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros, assim contando com o presidente. Hoje, o ex-ministro Luiz Roberto Barroso, ele foi, né, solicitou sua aposentadoria e vai abrir uma vaga na segunda turma. Então, uma segunda turma que tinha 5 ministros, Nunes Marques, André Mendonça, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Barroso, agora está com 4 apenas, porque o Barroso solicitou a sua aposentadoria. Então, surgindo essa vaga, né, antes mesmo de entrar talvez um outro ministro, o ministro que solicitar a transferência antes, né, de adentrar algum outro ministro para ocupar essa vaga, né, esse ministro, Luiz Fux, nesse caso, ele tem a prioridade. E a repercussão, né, em casos desse tipo, né, desse cunho, favorece assim e ajuda, auxilia uma movimentação que ganha, né, um significado político imediato. Nós sabemos que nós estamos aí muito bem próximos das eleições, né? E com esse sentido, né, um sentido político, um sentido imediato, né, nós temos aqui um cronograma que talvez se muda. Olha essa notícia aqui comigo. Fachin pode negar pedido de Fux para mudar de turma no STF? Entenda. Ministro manifestou interesse de migrar para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, mas se colocou à disposição para participar de julgamentos já agendados. O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, será o responsável por decidir o pedido do colega Luiz Fux para transferir-se da primeira para a segunda turma da Corte. Pelo regimento do tribunal, os ministros têm o direito de se transferir para outra turma desde que haja vaga. A única regra, de acordo com o artigo 19 do regimento, é que haja mais de um pedido terá preferência o do mais antigo da Corte. Nesse caso específico, a ministra Carmen Lúcia terá prioridade se quiser mudar o colegiado que integra na Suprema Corte. Segundo a professora de Direito Constitucional, embora o regimento mencione que cabe ao presidente conceder a transferência, isso não implica necessariamente um poder arbitrário do presidente, até porque o artigo 19 diz que os ministros têm direito à transferência, o que dá a entender que é algo que pode ser postulado, independente de justificativa apresentada. Ida de Fux para a segunda turma gera debate sobre caso Bolsonaro. Auxiliares do STF avaliam que caberá à primeira turma decidir sobre recurso, mas Corte tem precedente diferente. A transferência do ministro Luiz Fux da primeira para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, autorizada pelo presidente da Corte, Edson Fachin, pode redesdenhar a correlação de força nos dois colegiados. A mudança ocorre após a aposentadoria do Luiz Roberto Barroso e a divergência aberta por Fux em julgamento da trama golpista na primeira turma. Ele ficou isolado após votar pela absolvição de Jair Bolsonaro e outros réus. Agora Fux se junta a 2 ministros com posição que agrada a setores conservadores, embora seja de perfis distintos. Os magistrados poderiam eventualmente formar maioria no colegiado. Um deles é André Mendonça, indicado por Bolsonaro. O magistrado vem divergindo da maioria em casos relacionados ao 8 de janeiro. Nunes Marques, também indicado pelo ex-presidente. E integrante da segunda turma, também vem apresentando votos elogiados por bolsonarista. Fux é o relator do recurso de Bolsonaro contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que o tornou inelegível por abuso de poder político e uso indevido do Palácio da Alvorada. Então aqui, mais uma coisa, né, para nós entendermos, toda essa questão, né, que também, agora, né, só para você entender, né, para a gente ter um pouquinho mais de noção, o caso, né, já está ali, já foi julgado, né, como nós lemos na matéria, mas ainda cabe em recurso. E o responsável, né, pelo recurso no Tribunal Superior Eleitoral, né, sobre a inegibilidade de Bolsonaro, é inclusive o ministro Luiz Fux. Então isso daí pode mudar o cenário totalmente. Por quê? Existe uma hipótese, né, que a gente vai ler agora, aqui no Código de Processo Penal, sobre revisão criminal. A revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for admitida ao texto expresso da lei penal ou à evidência nos autos. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos.
quando após a sentença se desobstruírem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Então aqui eu quero dar enfoque, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei. Então aqui, né, nós temos aí uma questão que é importante, que existem 11 ministros, né, dentro do Supremo Tribunal Federal. E uma turma, ou seja, apenas 5 deles decidiram, sendo que, né, aí existem controvérsias, eu não quero entrar no caso concreto em si, mas talvez, né, segundo o argumento do ministro Luiz Fux, o caso deveria ser julgado pela primeira instância e não pelo STF. Mas, já que foi julgado pelo STF, que deveria ser julgado pelos 11 ministros. Se não foi, talvez, muitas aspas aqui, pode ter havido uma parcialidade no processo. E aí que entra aqui a revisão, né, que nós lemos agora. Se houve parcialidade, pode caber revisão do processo. Alguns, né, artigos e comentários também, como esse que a gente leu, ele vai tratar sobre algumas hipóteses, né, como a gente disse, de uma revisão criminal, com fundamentos que podem ser usados, né, em recursos, por exemplo, extraordinário, e também medidas revisórias em processo penal. Então aqui, né, com base nesse artigo 621, nós teremos essa revisão criminal, ou poderemos ter essa revisão criminal, né, se dependendo desse caso, né, a relação do artigo que a gente leu. E o risco, né, institucional, para a gente já finalizar, em relação a tudo isso, houve pedido formal de transferência do Fux para a segunda turma. Isso é inegável, né, porque já foi feito. Ele pediu, certo? Beleza. Esse é o fato. Agora tem um rito, né, que a presidência do STF atua sobre o pedido, né, segundo o regimento, negar o pedido, só em algumas hipóteses, né, que o caminho defensável, né, um caminho jurídico defensável nesse caso. E aí qual o impacto? A mudança, né, ela pode influenciar as decisões futuras. E, né, a quarta questão importante é que um instrumento, né, artigo 621, de revisão criminal também está em jogo. Ou seja, tudo isso, né, eu estou relatando aqui para a gente entender que nada está decidido ainda, né, que tudo pode acontecer, havendo ou não parcialidade e imparcialidade no processo. Não estou julgando esse mérito. Talvez em um outro vídeo posterior a gente possa falar sobre isso, mas, né, é interessante a gente saber que nada está definido e tudo pode acontecer. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você já deixe o seu like, não deixe de se inscrever no canal e principalmente compartilhar esse vídeo para aquele amigo seu que não entende nada de política, que não entende nada do que está acontecendo, mas diga para ele que esse canal aqui não vai, né, interferir na decisão política que ele tem, na opinião política dele. Só vai abrir um pouco mais a mente dele para que ele possa entender o que de fato está acontecendo. Deixe aí nos comentários o que você achou sobre esse conteúdo e, mais uma vez eu te peço, seja respeitoso nos comentários, pois ser cordial, empático, é o que move a nossa sociedade.